Oi gente, eu sou Alice Barra do Terrários e Suculentas e o vídeo de hoje são 5 dicas que você precisa saber sobre as suculentas. Para sua coleção ficar linda ou se você está iniciando a sua coleção, você tem que ter em mente assim essas 5 coisinhas. Primeira dica, suculentas coloridas como essa, ou seja, as verde claras, as azuladas, meio roxinhas, as rosadas, as alaranjadas, precisam de sol. De 4 a 6 horas diárias de sol, no mínimo assim, para elas continuarem bonitonas e não estiolarem. O que quer dizer estiolar? Quando elas vão perder o formato natural. Sabe aqui quando você vê nas lojas aquelas suculentas bem compridinhas, com as folhas crescendo bem espaçadas, ou seja, elas já não têm mais a cara que elas tinham antes, elas perderam o formato por causa da falta de sol. Então, essas coloridas, como essa aqui, precisam de no mínimo 4 a 6 horas diárias de sol por dia, ou sol pleno é o ideal. Segunda dica é a adaptação com o sol. Comecem com o sol da manhã e aos poucos vocês vão aumentando a exposição ao sol, porque a gente nunca sabe quanto tempo elas estão lá dentro da loja sem receber sol. Então, em um mêsinho, vocês conseguem fazer essa adaptação para elas não sofrerem queimaduras. Terceira dica, vocês podem escolher suculentas para ambientes internos, que são essas mais durinhas, as folhinhas são mais durinhas e na cor verde escuro. Então, se você não tem muito sol no seu apartamento, na sua casa, em vez de escolher as suculentas coloridas, escolham as suculentas verdes escuros e de aspecto mais durinho assim. Essas suculentas vão super bem dentro de casa. A única coisa é que elas vão crescer mais lentamente e dificilmente vão florir. Quarta regra, e acho que é a mais importante assim das 5. Quarta dica, né, porque não é regra. Não existe regra para a frequência das regas de quantas vezes vai regar a sua suculenta. Porque muita gente fala, rega uma vez por semana, rega uma vez a cada 10 dias, rega uma vez a cada 15 dias. Eu não aconselho vocês usarem essa regra. O Brasil é muito grande, tem lugares mais secos, tem lugares mais úmidos, tem lugares que chove muito, né, e aí vai ter essa umidade alta. Então a minha dica para quando eu devo regar minha suculenta, é colocar o dedinho na terra. O dedinho saiu sujo, é sinal que a terra ainda está úmida. Então não precisa regar, porque as suculentas precisam de um intervalo entre as regas, ela precisa que a terra seque totalmente antes da gente regar novamente. Agora, colocou o dedinho e ele saiu totalmente limpo, é sinal de que a terra já está seca, vocês podem regar novamente. Rega até escorrer um pouco de água pelo fundo do vaso e a próxima rega, vocês vão lá com o dedo ou um palitinho para ver se já está seco. O palitinho é bom que pega até mais ao fundo. Secou totalmente, pode regar. Então, estão vendo? Isso vai fazer total diferença assim nas suas suculentas, usar a dica do dedo e não essa dica pré-pronta, porque uma vez por semana talvez pode valer para uma cidade que é seca, mas não vai valer para uma cidade que está sempre o tempo super úmido e a terra ainda não secou. Quinta dica sobre as suculentas, elas são muito fáceis de fazer muda, gente. Eu troco assim às vezes com amigas, assim, porque é muito fácil. A gente pode fazer mudas das suculentas por folhas, por estacas, quando corta assim o caule, ela vai brotar novamente. As folhinhas, se a gente tirar com cuidado também, da maioria das espécies vão brotar, ou por brotos laterais, como essa aqui, que era uma plantinha, a planta mãe, e foram saindo vários brotinhos laterais novos. Então eu vou deixar o link aqui na descrição de como fazer as mudas por folhas e como fazer por brotos laterais. Mas tenham isso em mente, se vocês tiverem uma amiga que gosta, um amigo que gosta de suculentas, vão trocando entre vocês, porque é muito fácil fazer muda de suculentas. Então essas foram as 5 dicas que vocês precisam saber sobre as suculentas para ter uma coleção linda assim. Espero que tenham gostado, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo. E me acompanhem lá no Instagram, Terrários e Suculentas. Até o próximo. Tchau, tchau!